Segundo Crônicas 25, a partir do versículo 1. Como é um texto maior, queridos, eu vou fazer uma leitura um pouquinho mais rápida, tá bom? Mas me acompanha aí na sua Bíblia. Era Amazias da idade de quantos anos? Quantos anos? 25 anos, quando começou a reinar. Ele reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeodã de Jerusalém. 2. Preste bastante atenção agora. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei, seu pai. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei. Lei está maiúsculo, ou seja, a lei de Moisés. A lei está escrita no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. 5. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefe de milhares e por chefe de centenas, por todo Judá e Benjamim. E os números, ou melhor, e os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. 6. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Porém um homem de Deus veio a ele, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. 8. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. 9. E fez Amazias ao homem de Deus, e disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isso. Versículo de número 10. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. E esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu os filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha, e lançaram abaixo, e todos arrebentaram. 13, para terminar. Porém os homens das tropas de Amazias despediram, para que não fossem com ele a peleja. Deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo. Todos digam amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos fazer uma oração nesse momento, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, esse é o momento da Tua palavra ser ministrada. E eu te peço, Senhor, como eu faço todas as noites que vou ministrar a Tua palavra, usa a minha vida, Senhor, que eu seja um instrumento em Tuas mãos, para que eu abrir a minha boca, Senhor, a Tua palavra, seja ela ministrada com confiança à Tua igreja. Fale conosco, não nos deixe, Senhor, sair daqui confusos ou sem entender a Tua palavra, sem ouvir a Tua voz. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Glórias a Deus.
vocês hoje, como eu já disse, Deus falou tremendamente no meu coração. Já faz aí um mês. Comecei no mês de fevereiro um estudo sobre a monarquia de Israel. Nós estamos trabalhando aqui na igreja, na nossa aula de teologia, o livro de Samuel. Trabalhamos primeiro e segundo Samuel, trabalhamos primeiro e segundo Reis, e agora nós começaremos a falar sobre crônicas. E quando você começa a estudar Samuel, começa a estudar Reis, crônicas, o que nós encontramos? Nós encontramos aquilo que nós chamamos de o início e o fim da história da monarquia de Israel. Antes de Israel ter um rei, quem governava Israel? Nós sabemos que Moisés tira o povo do Egito, eles chegam na terra prometida, Moisés não entra, e quem começa a governar, liderar, quem tem a responsabilidade sobre o povo foi Josué. E lá no capítulo 1 de Josué, capítulo 1, depois do capítulo 2, vai dizer o quê? Que depois da morte de Josué, e os anciãos que eram da época de Josué morreram, diz a Bíblia que Deus levanta os juízes. E esses juízes eram os líderes, eram homens, tivemos também uma mulher no meio, mas eram homens que eles eram usados por Deus para governar aquele povo. E diz a Bíblia que o período de juízes foi o período mais caótico de Israel, porque as pessoas da época de juízes não conheciam Deus, nem o seu poder. Eles não viram Deus tirar ninguém do Egito, eles não viram Deus dar a terra prometida. Então eram pessoas que a transmissão do conhecimento acerca de Deus falhou, então eles não conheciam a Deus. E no período dos juízes, conforme o juiz servia a Deus, diz a Bíblia que o povo também seguia, mas quando ele morria, o povo se afastava de Deus. Até que então o último juiz de Israel, que foi o próprio profeta e sacerdote Samuel, quando ele já estava bem velho e os seus filhos seriam os seus sucessores, diz a Bíblia que os filhos de Samuel, eles estavam longe da presença do Senhor. Então o povo chama Samuel e fala assim: Samuel, não dá, você já está velho, você já não está conseguindo acompanhar o ritmo, os seus filhos são descompromissados com Deus, nós queremos um rei. Do mesmo jeito que as nações vizinhas, eles possuem um rei, nós queremos um rei também. E Samuel ficou triste, porque Samuel entendeu que eles estavam rejeitando o que Deus estava fazendo através da vida dele. Quem entendeu, diga amém. E quando ele entristeceu o coração dele, Deus falou: Samuel, fique em paz, não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Se eles querem um rei, dê para eles o que eles querem. Que coisa terrível, irmãos. Que coisa terrível é quando nós pedimos algo que está fora do coração de Deus. Coisa terrível é quando nós colocamos na nossa vida aquilo que não é de Deus na nossa vida. Nós passamos por consequências. Quem entendeu, diga amém. Então Deus permite que eles escolhessem. Eles escolhem Saul como rei. Saul começa bem, mas termina mal. Saul começa bem e ele termina fora da presença de Deus, comete suicídio. E depois da morte de Saul, quem assume é Davi. E a história de 2 Samuel mostra o reinado de Davi. E é interessante que quando você lê em 2 Samuel a história de Davi, diferentemente de Crônicas, porque aqui em Crônicas nós encontramos apenas qualidades em Davi, virtudes em Davi. Em Samuel mostra os defeitos de Davi, falhando, pecando, errando, cometendo adultério, sendo coautor de um homicídio. Samuel mostra os erros de Davi. E a história vai mostrar que depois da morte de Davi, começa primeiro Reis
E quando começa 1 Reis, quem assume é Salomão. E com a morte de Salomão, o reino se divide. Diz a história que quando Salomão morre, o seu filho, chamado Roboão, assume em seu lugar. E Roboão então vai tomar 2 conselhos. Ele vai perguntar para os anciãos daquela época de Salomão como ele deveria conduzir o seu reinado. E os homens disseram para ele: Salomão, vai na direção de Deus, pega leve, seja um homem bom para o povo, e o coração do povo estará contigo. Seja sábio, seu pai foi um rei sábio, se perdeu, mas depois voltou. Faça como seu pai fez. E diz a Bíblia que Roboão ouve esses conselhos, mas ele também vai ouvir conselhos com seus amigos, com os jovens da sua época. E quando ele pergunta para eles: e aí, o que vocês acham? Como eu devo conduzir o reinado? E disseram para Roboão: Roboão, não dá moleza não, seja duro. Se teu pai ferir a eles com chicotes, fere eles com escorpiões. Seja um homem de mão pesada, e esse povo vai te respeitar. Quando Roboão resolve ouvir o conselho dos mais jovens, diz a Bíblia que o povo se revolta. E então acontece a divisão do reino de Israel: reino do norte e reino do sul. Reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. Quem está entendendo? Diga amém. Isso aqui não é aula de teologia não, isso aqui é só para chegar onde eu quero chegar. O reino se divide. Diz a Bíblia que no norte 10 tribos se juntam com um homem chamado Jeroboão, e as outras 2 tribos se juntaram com Salomão, ou melhor, com o filho de Salomão, Roboão. Mas o reino se divide. O reino do norte era um reino maior, e era um reino que todos os reis do norte, se não me engano foram 22, todos eles foram maus reis. Os reis do sul, alguns se sobraram aí e foram bons, outros foram péssimos, outros foram mais ou menos. Diz a Bíblia que o reino do norte é destruído pela Síria, o reino do sul, lá na frente, foi destruído pela Babilônia. Nessa noite, não sei se você conseguiu pegar aqui, mas nessa noite eu estou lendo a história de um rei chamado Amazias. Pergunte para o seu irmão do lado: você já ouviu falar de Amazias? Amazias significa, repita comigo, fortalecido por Deus. Qual é o nome dele? Mais alto, qual é o nome dele? Fortalecido por Deus. Fala para o seu irmão assim do lado: Deus vai te fortalecer nessa noite, em nome de Jesus. Amazias. E Amazias, queridos, ele está numa categoria de rei que eu acho bem interessante. Como eu disse, os reis de Judá, alguns começaram bem e eles terminaram bem. Alguns começaram mal e eles terminaram bem. Alguns começaram mal e terminaram mal. Amazias, o texto vai dizer que ele foi um rei que começou bem. Como que o pastor sabe disso? Versículo 2: ele começa bem, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Se parasse aqui, estava salvo. Se parasse aqui, estava bom. Começou bem, daí veio uma vírgula: porém, não com o coração inteiro. Amazias foi um rei, começou a reinar com 25 anos de idade, reinou 29 anos, começa bem. É importante a maneira que você começa. É importante você começar um projeto, começar um trabalho, começar bem. É importante você começar uma empreitada e orar antes, e buscar a bênção de Deus antes. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Fica aqui um conselho: tudo que você for começar, tudo aquilo que você for iniciar, comece com oração. Comece buscando a direção de Deus. Comece buscando não a aprovação do povo, mas a aprovação de Deus para aquilo que você for fazer. Aleluia. Eu tinha hoje um anúncio importantíssimo para fazer para a igreja. Tinha algo muito importante para passar para a igreja. Muito. E eu não passei ainda. Por quê? Porque Deus não falou no meu coração: agora é a hora. Deus falou: ainda não.
Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ainda não, então amém. Deus sabe o que faz. Amazias começou bem, começou fazendo certo, começou ouvindo a voz do profeta. Se você não conhece a história de Amazias, Amazias foi um rei que destruiu os edomitas. Ele destruiu o povo de Edom. Amazias foi um rei bom, queridos, no começo. Diz a Bíblia que quando ele foi lutar contra os edomitas, ele foi e analisou o exército que ele tinha. Ele falou assim: bom, eu tenho um exército aqui considerável, mas eu acho que vai faltar. Eu vou contratar um exército para vir juntar comigo, e nós vamos juntos lutar contra os edomitas. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Diminuir aqui um pouquinho. E nós vamos lutar contra os edomitas. E quem é esse exército? Exército de Israel. Ele era de Judá, reino do sul. Então ele manda um contato para o rei de Israel. Falou: ô amigo, a gente não é parceiro, né? Mas se eu te pagar um valor, vocês vêm lutar com a gente contra os edomitas? Vocês topam descer aqui e nós vamos lutar contra os edomitas e vai ser vitória, a gente reparte o despojo. Fizeram um contrato. Diz a Bíblia que o rei de Israel falou: não, se for assim está feito. Quanto você vai me pagar? A expressão mercenário vem daí, queridos. O que é mercenário? É um exército inimigo que você contrata para vir lutar do teu lado. É isso que é mercenário. Daí vem esse termo que a gente usa, falando de tal, é um mercenário. O que nós estamos falando? Que ele é um interesseiro, é um vendido. Não é assim, irmão? Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Então diz a Bíblia que ele falou: não quero tanto. Diz a Bíblia que Amazias foi e pagou. E quando ele estava se preparando para ir para a guerra, diz a Bíblia que o profeta foi até ele e falou assim: Amazias, o Senhor manda te dizer que não está nesse negócio, que é para você ir sozinho, que Ele vai te dar a vitória. Se você for levar esse exército de Israel, Deus não está com eles. Vocês vão passar perto. Vocês não terão vitória. O Senhor não vai dar vitória para vocês. E agora? E agora? Daí Amazias falou assim: mas peraí, eu já paguei um valor para eles. Eles não vão devolver o dinheiro. O profeta falou assim: mas tem Deus para te dar do que isso. Se você obedece a Deus, você não perde. Pastor, mas se tirarem, se roubarem, se lesarem, se me prejudicarem, deixa. Mas tem Deus para te dar do que aquilo que o diabo tem tentado roubar ou até tirou de você. Se o Senhor permitiu ir,